Opa, pessoal, tudo certo? CC de trade no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 9 de abril de 2025, de volta aqui no nosso canal, com vídeos diários para vocês trazendo as melhores opções, sempre se baseando em números e estatísticas, porque é assim que a gente é lucrativo no médio e longo prazo. A gente esteve de fora aí durante um período, eu estava de mudança, então por conta de energia, internet, logística, organização, eu não consegui trazer palpites aqui para vocês no YouTube, mas no nosso grupo VIP, normalmente a gente continua mandando palpite para a galera. Ontem um dia extraordinário. Lá no nosso grupo VIP você vai ter acesso aos melhores guias, e-books, palpites over, under, quais os jogos mais favoráveis para esse tipo de aposta. E também vai ter os nossos favoritos, as melhores zebras e odds especiais para a galera lá. Mas também você pode ter acesso ao nosso grupo gratuito, o link está aqui na descrição. Teve também palpite exclusivo lá e vale muito a pena vocês darem uma conferida lá e também no nosso Instagram, @CestoDeTrade. Vamos aqui para o nosso filtro dessa rodada cheia com as melhores opções que a gente tem para trazer para vocês. E bom, vamos começar aqui os nossos palpites com Orlando Magic e Boston Celtics. E lembrando, o nosso grupo VIP, no primeiro mês você vai pagar apenas R$30 para conhecer. A renovação é opcional, então assim, por R$30 você vai ter acesso a tudo isso que a gente passa nesse próximo mês. E mais do que isso, lá a gente busca ser um local de aprendizado, para que você adquira muito conhecimento, veja como faz uma análise em cima de uma bet para ter mais chance de lucratividade. E vamos aqui finalmente falar a respeito desse jogo. Bom, muitas dúvidas na escalação em relação ao Boston Celtics, mas por conta de algumas regras não é permitido que você descanse mais de uma estrela dentro de uma partida. Então, a gente deve ter o Boston Celtics em breve com algumas confirmações aparecendo. Então, vamos trabalhar no handicap positivo deles controlando o Magic, aproveitar esse momento aqui que o mercado está dando eles como não favoritos. Por isso é muito importante ativar o sininho para não perder nada. Vamos de handicap de mais 9.5 do Celtics. Aqui a gente pode ou vencer a partida ou perder de no máximo 9 pontos de diferença. Por que a gente acredita nisso? O Boston Celtics é um dos melhores times da Conferência Leste. A gente está falando do atual campeão da NBA, de um time que tem os melhores jogadores ofensivos e defensivos em quadra, tem a melhor bola de 3 dentro dessa partida. A gente sabe que bola de 3 é muito importante para vencer na NBA moderna. O segundo melhor ataque e também um time que é a quinta melhor defesa. O Orlando Magic é a terceira melhor defesa, mas ofensivamente, quarto pior ataque da NBA. Os times jogaram ontem, tá? Então a gente tem algumas questões aqui em relação à fadiga que pode ser prejudicial, mas o elenco do Boston Celtics é um pouquinho mais profundo, o que dá uma vantagem para eles nessa partida. Quando a gente pega aqui os confrontos diretos mais recentes entre essas franquias, a gente teve o Orlando Magic dando trabalho, tá, para o Boston Celtics na temporada do título do Celtics. O Boston foi o time que mais sofreu ali na mão do Orlando Magic, ou melhor, o Orlando Magic foi o time que mais conseguiu trazer dificuldades ao atual campeão, mas nos últimos jogos as coisas mudaram. Nos últimos 5 confrontos entre essas equipes, 3 vitórias para o Celtics, 2 vitórias para o Orlando Magic. Se a gente reduzir para os últimos 4 confrontos, são 3 vitórias para o Celtics. O último confronto entre as franquias, mais de 21 pontos de vantagem para o Boston Celtics, e a gente está falando de um time que não vive um momento de declínio como viveu recentemente o Orlando Magic. Isso pode ser uma vantagem. E mesmo nesse recorte de 4 jogos em que o Boston venceu 3 e perdeu 1, o Boston Celtics cobriu esse handicap. Perderam por 4 de diferença na única derrota que eles tiveram, o que seria suficiente para a gente garantir o nosso green. O Orlando Magic não é um time que vence com tanta facilidade os seus rivais, mesmo nas boas vitórias, geralmente eles têm alguma dificuldade, inclusive tiveram certa dificuldade contra a própria equipe do Atlanta Hawks, na qual eles enfrentaram ontem. E recentemente, se a gente for pegar os últimos 6 jogos, eles perderam 2 jogos, não cobriram esse handicap, óbvio, nessas 2 derrotas que tiveram, mas também não cobriram contra o Atlanta Hawks, ou seja, em metade dos últimos jogos, suas vitórias foram contra Spurs, Wizards e Kings, times que ou são ruins ou vivem um momento abaixo da expectativa, no caso, o Sacramento. Beleza? Então, eles não venceram nenhum time muito especial, principalmente não venceram nenhum time do nível do Boston Celtics. Gosto dessa vantagem no handicap positivo. Acho que se o Boston Celtics vier ali com uma estrela, Jaylen Brown, Jason Tatum, já é o suficiente para a gente se destacar nessa partida. Falando aqui a respeito de Dallas Mavericks e Lakers, vamos passar rapidinho nessa partida. Eu acredito que seja interessante a gente ficar de olho na pontuação do Doncic, porque vai ser a primeira visita dele em Dallas. Só que assim, a gente está falando de um confronto no qual o Los Angeles Lakers vai jogar uma partida consecutiva. O Doncic está com a linha muito alta, eu esperaria cair ali para 27.5 para trabalhar com acima dele. A linha dele atualmente está em 30.5, já acho que fica um pouquinho mais arriscado, então eu tomaria bastante cuidado com qualquer movimento nesse sentido. Então vamos tentar trabalhar no ao vivo na pontuação do Luka Magic e vamos priorizar para hoje um over na pontuação no jogo entre Chicago Bulls e Miami Heat. O Bulls é um dos times mais overs que a gente tem na liga. O nosso palpite vai ser mais de 221
0,5 pontos totais nessa partida. A gente está falando de um Chicago que nos últimos 20 jogos eles fizeram 121,7 pontos de média, sofreram 119,1, ou seja, dá uma média de mais de 240 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Esse 221,5 pontos acima dele foi superado aqui nos últimos 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos consecutivos. Se a gente for ampliar, 9, 10, 11 jogos seguidos superando essa marca. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 11 jogos do Chicago Bulls para poder buscar uma média, a gente tem médias ainda mais interessantes para essa tipo que a gente vai trazer no dia de hoje. Só que acima de tudo, o Chicago é um time que joga e deixa jogar. Um ataque que arremessa muito e apesar de não ser tão eficiente, arremessa muitas bolas de 3, joga no ritmo muito alto, então eles seguem muitas posses de bola por minuto, gastam pouquíssimo relógio, então seus jogos geralmente são movimentados. A gente está falando de um Chicago Bulls que nos últimos 11 jogos teve uma média de mais de 247 pontos nas partidas em que eles se envolveram, isso sem jogar nenhuma prorrogação. Beleza? Se a gente for pegar aqui os últimos confrontos entre essas franquias, a gente tem uma média de pontuação suficientemente interessante para a gente poder trabalhar com esse acima de, por mais que o Miami Heat não seja um ataque espetacular, é um time que pontua muito bem por dentro e é o setor no qual o Chicago Bulls mais sofre. Beleza? Agora, vamos falar aqui a respeito da próxima partida que temos para avaliar para vocês. Vamos falar aqui de Golden State Warriors e Sacramento Kings, mais um jogo no qual a gente espera aqui, né, um over. Bom, nessa partida a gente vai trabalhar com um acima de também. Quando a gente avaliou esse jogo, a linha que o mercado abriu para a gente foi de 231,5 pontos totais. Se formos observar aqui nos últimos 20 jogos do San Antonio Spurs, que é um time que joga e deixa jogar, joga numa velocidade muito alta, então acaba sendo muito exposto, é a mesma lógica ali do Chicago Bulls, muitas posses de bola por minuto. Bom, nos últimos 20 jogos eles sofreram 121,1 pontos de média, fizeram 116,7, o que dá uma média de mais de 236,7 pontos nas partidas em que eles se envolveram. A gente está falando aqui de uma linha de acima de 231,5 pontos totais que dá para trabalhar. As franquias se enfrentaram no dia 30 de março, o Warriors completou para 148 pontos. Ou então, eu recomendaria vocês trabalharem ali somente com a pontuação do Golden State Warriors. Mas como o Warriors também é um time que gosta de um ritmo razoavelmente alto, então dá pra gente acreditar aqui nesse over, principalmente porque o San Antonio Spurs vai estar motivado para vencer e enfrentar o Golden State Warriors, que é uma das franquias mais midiáticas da NBA atual e um dos times aí que é posto como favorito na Conferência Oeste para ganhar um título. Esses times ruins gostam de escolher os jogos, então o San Antonio Spurs certamente vai querer seus jogadores se destacando na casa dos Warriors nessa partida que acontece hoje à noite. Apesar da ausência do Wembanyama e do De'Aaron Fox, é um time que de resto está praticamente completo ali e tem totais condições de pelo menos machucar um pouquinho esse Warriors e contribuir com essa linha de pontuação. Beleza? Agora, para finalizar, vamos falar a respeito de Suns e OKC, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês encarecidamente o like, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. É só clicar no botão de joinha que está aqui embaixo, não custa nada, ajuda demais. O nosso grupo VIP está aqui do lado para você ter acesso a todas as análises necessárias dos jogos de hoje, as melhores opções que a gente encontrar para vocês de jogos que vale a pena se arriscar, a gente vai estar passando para vocês, além dos nossos favoritos, melhores zebras, melhores jogos, over-under e muito mais, beleza? Para essa partida, vamos investir aqui em um jogador, Shai Gilgeous-Alexander, para pelo menos 30 pontos, não poderia ser diferente. Ontem ele arrebentou contra o Los Angeles Lakers e a gente está falando de um Suns que é uma defesa muito pior, uma das 10 piores defesas da NBA por 100 posses de bola. Eles são também um time que não vão ter a condição de segurar o Shai, dependendo ali, por exemplo, ali do Ty Jones, do Devin Booker, do Bradley Beal, por exemplo. O Shai então vai ter a possibilidade aqui de se destacar e pontuar muito bem nessa partida contra essa equipe do Phoenix Suns, que quando a gente fala para alas armadores, que é a posição original, né, a posição de origem ali do Shai Gilgeous-Alexander, eles são dos 10 times mais vazados em toda a NBA, além de serem um dos 5 que mais sofrem bolas de 3 para jogadores dessa posição também. Beleza? A gente está falando também de um time que vem sofrendo muitos pontos por dentro, é um setor onde o Shai Gilgeous-Alexander gosta de pontuar, e nos últimos 7 confrontos diretos, ele teve 37 pontos contra o Phoenix Suns, ele marcou 50 no último encontro e marcou pelo menos 32 em 6 desses 7 jogos, só ficou abaixo ali dos 30 apenas em uma oportunidade, e mais do que isso, né, nos jogos aqui em que aconteceram fora de casa, ele conseguiu superar essa marca em todos, marcando 35 pontos em todas as partidas que ele fez recentemente em Phoenix. Beleza? Então vamos aqui de Shai Gilgeous-Alexander contra essa defesa frágil da equipe do Phoenix Suns, desfalcada, a 4ª pior defesa da NBA por 100 posses de bola.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Não esquece de comentar aqui embaixo qual o seu palpite preferido para o dia de hoje. Se a gente fez falta nesses últimos dias trazendo análises para vocês. Só falando besteira o vídeo todo? Só fazer o contrário de tudo que a gente está falando. O importante é sempre ter uma segunda opinião aqui no YouTube, antes de você fazer as suas fezinhas. Muito obrigado pela sua audiência e falou!